Isso é impossível! Os dois são impossíveis! Snape podia ser ouvido dizendo algumas horas depois. A comitiva se reunia novamente para discutir o caso deles. Mas dessa vez Draco e Potter não tinham sido convidados para a festa. Independente de terem atingido a maioridade legal, os demais decidiram que eles estavam muito envolvidos no elo para poderem tomar quaisquer decisões. Ao invés disso, os dois tiveram as varinhas confiscadas, foram recomendados dos respectivos machucados e tomaram poções tranquilizantes. E agora lá estavam eles, numa pequena sala de estar do lado de fora do escritório de Dumbledore, enquanto a discussão continuava. Draco no sofá e Potter andando de um lado para o outro, ambos tentando ignorar os retratos cochichando sobre eles. Malfoy, disse Potter hesitantemente, quebrando o silêncio. Draco o encarou. Nós estamos encrencados, não estamos? Brilhante poder de observação, Potter, respondeu Draco. O que te deu a dica? Ele centrou o olhar na mancha de sangue da camiseta de Potter, sabendo que a sua própria ainda estava marcada também. Pomfrey estava zangada demais com os dois para dar tempo de eles se trocarem ou se limparem depois de curar os machucados. O quê? Potter parou e limpou a garganta. O que você acha que eles vão decidir? Não tenho ideia. Eu tenho a impressão de que não vou gostar. Duvido que eu vá também, disse Draco. Mas acho que eles não podem decidir nada. Nós somos adultos. Eles podem não ter como nos forçar a fazer nada, mas com certeza irão tornar as coisas difíceis se não obedecermos. Eles podem nos expulsar ou deserdar no seu caso. Meu pai não me deserdaria. Não? E o que ele faria? Draco fez uma careta. Malfoy, o que ele poderia fazer que te faz ter tanto medo dele? Potter perguntou, meio vacilante. Eu não tenho medo dele. Besteira, respondeu Potter. Você tem. Não está preocupado com o que Dumbledore ou qualquer outra pessoa da escola possa fazer, mas está aterrorizado pelo fato de que seu pai está lá com eles. O elo inclui legimancia para você? Não? Então não tente me dizer como eu estou me sentindo e por quê. Eu não preciso de legimancia. Sei como você está se sentindo e é da mesma forma que você se sentiu naquele dia em que o contrariou em público, no hospital. Você quase teve um ataque cardíaco. Nós tínhamos acabado de passar por um estresse muito grande. Não era nada disso, você estava com medo dele. O olhar de Potter era direto. Draco mordeu o lábio. Sim, sabia há anos que os seus sentimentos pelo pai, o respeito, a admiração e o amor também eram tingidos por uma nada saudável quantidade de medo. Sabia que nenhum de seus amigos sentia o mesmo terror do pai que Draco. Talvez os pais deles não os ameaçassem regularmente com expulsão da família, ou lembrasse que, se eles não correspondessem às expectativas, teriam uma vida miserável, ou os azarassem regularmente como parte do método disciplinar. Sim, é claro que tinha medo do pai, e com muitas razões para tanto, mas nunca admitiria isso a Potter. Por outro lado, era idiotice fingir que Potter não sabia do que estava falando, porque ele estava certo. A presença de Lucius naquela sala o aterrorizava. Não tinha ideia do que seu pai faria, porque há muito tempo desistira de imaginar as coisas que Lucius poderia inventar. Seus piores medos, às vezes, não eram nada perto do que ele podia fazer. Engoliu a seco. Você está falando isso por algum motivo, Potter? Eu só não quero ter que fazer o que eles decidirem. Nem eu. Mas nós não temos escolhas, não é mesmo? Potter respirou fundo. Nós não estamos lidando bem com isso muito bem. Novamente, seus poderes de identificar o óbvio. Fique quieto! Estamos sob pressão do mundo todo e de nós mesmos e, ainda que você esteja tomando a poção de paciência, não é bastante para lidar com o que você pensa de mim ou dos meus amigos e com o trabalho da escola, além de todo o resto. Obrigado, Potter. Eu nunca chegaria a essas conclusões sozinhos e eu não consigo lidar com o que penso sobre você. Odeio o jeito que você trata meus amigos e como sua visão de mundo é deturpada. Eu estou cansado de ser motivo de fofoca para a escola inteira e... Potter engoliu algumas vezes e continuou. Eu estou aterrorizado com a ideia de deixar você se aproximar de mim ou de me deixar aproximar de você.
Draco ficou boquiaberto. Houve um longo silêncio enquanto ele digeria o fato de que Potter tinha dito o que ele tinha dito. Finalmente, limpou a garganta. Certo, disse devagar. Imagino que você tenha um motivo para dizer tudo isso. Qual é? Nós precisamos acertar as coisas entre nós dois. Nós tentamos. Não tentamos. Nós apenas estivemos existindo perto um do outro e tentando sobreviver, aceitando um conselho ou outro, mas nós não conversamos sobre isso. Conversamos hoje de manhã e fizemos um bom trabalho. Draco sorriu e não percebeu que fazia até Potter lhe lançar um pequeno sorriso em resposta. Sim, nós fizemos. Então, é possível. Podemos fazer as coisas darem certo. Eu acho que sim. Então vamos tentar. Você quer desistir das aulas? Não. Ele parou. Certo. Se Potter iria colocar suas cartas na mesa, ele deveria fazer o mesmo. Isso ia contra todos os instintos sonserinos que possuía, mas a alternativa poderia não ser muito atraente dependendo do que se resolvesse na sala de Dumbledore. Eu não quero. Mas não estamos conseguindo aprender nada, mal posso me concentrar o suficiente para escrever meu nome num pergaminho. Potter sorriu. Eu sei como é, parece que tenho que limpar minha mente o tempo todo porque, se não fizer isso... Ele se interrompeu e corou. Bem, você pode imaginar no que acabo pensando. Provavelmente. Potter inspirou fundo de novo. Como eu me sinto, como nós nos sentimos, é tão errado. Por quê? É só atração sexual? Não me diga que nunca sentiu isso antes. Não tão forte. Draco engoliu a seco. Por que você acha que é tão errado? Porque não quero sentir isso. Nós não nos amamos. Sequer gostamos um do outro. Eu não quero... Por Deus, não de novo. Potter, nós temos 17 anos. Amar e gostar não tem de entrar na equação no que diz respeito a sexo. Eu tenho medo. Do quê? Draco perguntou, sabendo que havia algo de muito errado em ouvir aquilo e não usar imediatamente contra Potter. Mas seu pai estava na outra sala e só Deus sabia o que estava sendo discutido lá. Ele e Potter tinham de trabalhar juntos e precisava ser agora, de me machucar. Você está se machucando agora. Ele apontou para a camiseta manchada de sangue. Eu quase te azarei algumas horas e não íamos fazer nada do gênero. Um feitiço de risadas ou deixar o outro verde. Nós dois iríamos provocar danos sérios. Você está infeliz e eu também. Como é que fazer sexo pode ser pior que isso? Potter deu de ombros. Medo do desconhecido, eu acho. Draco concordou com a cabeça. Só por curiosidade, o que você acha que eles vão decidir lá dentro? Me deram alguma poção ou algo do gênero? Para que eu não lute mais contra isso. Potter corou, desviando o rosto. Potter! Draco levantou e colocou a mão gentilmente em seu ombro. Por que isso seria o fim do mundo? Porque eu não teria controle de mais nada. Você não tem muito controle agora. Eu não quero. Potter tentou se desvencilhar, mas Draco segurou, mantendo seu toque tão gentil quanto possível. Eles podem não decidir isso. Potter cruzou os braços com força e Draco percebeu que ele tremia. Potter, você está se desesperando de novo. Ele projetou calma e foi recompensado pelo sentimento de medo de Potter se dissipando. Então Potter colocou a mão sobre a de Draco, e os olhares de ambos se encontraram. De repente, não era apenas nervosismo, medo ou raiva. As emoções deles ainda estavam intensas e voláteis, apesar das poções tranquilizantes. Suas mãos se tocaram, e a sempre presente atração voltou com força total. Draco não queria nada além de chegar mais perto, e Potter estava realmente fazendo aquilo. E havia tão pouco espaço entre eles, mas Potter estava nervoso e Draco não queria assustá-lo, quebrando a promessa de não pressioná-lo. O Grifinório se aconchegou um pouco mais, perto o suficiente para que Draco sentisse sua respiração enquanto os dois olhavam para suas mãos entrelaçadas. E não havia mais espaço entre eles. Seus corpos se tocavam e suas testas se apoiavam uma contra a outra. Draco arfou antes que pudesse se controlar. Oh, por Merlin! Aquilo era ridículo, eles estavam na sala do diretor, deveriam estar falando sobre o que fazer.
mas ele estava extremamente excitado e podia dizer que Potter também estava. A outra mão de Potter tocou o ombro de Draco e subiu pelo seu pescoço, sua bochecha. Ele fechou os olhos e se inclinou para aquele toque, os joelhos fraquejando. Era maravilhoso. Passou os braços pelas costas de Potter, trazendo-o para mais perto. Potter tremia e Draco tentava manter a respiração sob controle, mas parecia ser impossível. Seu peito estava apertado e pequenos tremores se espalhavam pelo corpo todo. Sentiu a respiração de Potter se intensificar, como tinha acontecido naquela manhã enquanto ele sonhava. Levantou o rosto e o olhou nos olhos outra vez. Oh Deus, disse Potter baixinho, uma mão ainda acariciando a bochecha de Draco e a outra mexendo em seu cabelo. Os olhares estavam começando a ficar desconfortáveis, mas Draco não tinha ideia do que fazer. Se Potter fosse uma garota, não haveria o que pensar. Um beijo seria o próximo passo. Mas, com outro garoto, e um que ele não gostava e nem tinha certeza se ele queria aquele tipo de coisa, o que ele deveria fazer? Eles provavelmente pareciam um par de idiotas, Draco pensou. Ambos excitados, mas sem terem ideia do que fazer. Potter deu um passo para frente e agora os dois estavam pressionados completamente juntos e tudo era intenso demais. Ele podia sentir a ereção de Potter e sabia que o outro garoto podia sentir a dele e aquilo era... Ele deu um passo para trás e Potter riu baixinho. Você não sabe o que fazer, não é? Não. E eu que achava que era um inexperiente aqui. Potter deslizou a mão pela bochecha de Draco e o loiro suspirou. Oh, aquilo era tão bom. Correu as mãos pelos músculos macios das costas de Potter, parando na cintura dele, e sentiu o batimento cardíaco do outro acelerar. Deu um passo para frente de novo, refletindo com uma pequena porção de seu cérebro que ainda conseguia formar pensamentos coerentes, que o feitiço de ligação até que não era tão ruim. Um feitiço que podia transformar o ato de ficar de pé perto de outra pessoa e passar a mão no seu corpo inteiramente vestido, enquanto ela fazia o mesmo com você em algo tão intensamente prazeroso, tinha que ter algum mérito. Não era de se estranhar que pessoas usavam esse feitiço mesmo quando já estavam apaixonadas. Uma das mãos de Potter ainda acariciava sua bochecha e a outra agora tocava sua nuca gentilmente. Ele fechou os olhos e inclinou a cabeça para trás, suspirando. Está tudo bem? Potter perguntou e Draco estremeceu um pouco ao sentir a respiração de Potter em seu pescoço. Balançou a cabeça afirmativamente, tentando, sem conseguir, estabilizar a respiração, seu pulso acelerando tanto quanto o de Potter. Levantou a mão para o rosto de Potter, para sua bochecha. O Grifinório inclinou o rosto para o toque e pressionou a boca na palma da mão de Draco, fazendo um choque de prazer percorrer seu corpo. Ele se afastou automaticamente e então Potter começou a se afastar também. Mas Draco murmurou: Não! Não pare, isso foi... Não pare. Inclinou-se para a frente e sentiu a respiração de Potter na sua bochecha. De repente, não importava se aquela era a coisa certa ou não. Ele queria, mas... Oh, diabos! Seus lábios estavam tão pertos. Com certeza, se Potter não quisesse aquilo, já teria se afastado. Inclinou-se para a frente tentadoramente e a respiração de Potter se intensificou, mas ele não se mexeu. De repente, Potter cobriu a distância que faltava entre eles e seus lábios se tocaram. E não importava mais o que era certo, porque os lábios de Potter eram tão macios. Aquilo não era tão diferente de mais ninguém que Draco já beijara. Era sensual e excitante, só que muito mais intenso porque ele estava no limite. Fazia tanto tempo e queria aquilo, algo que parecia uma eternidade. Ouvi uma pequena exclamação deliciada vinda de um deles dois. E não importava de quem. Esse definitivamente foi Potter. Um som suave ecoando no espaço entre eles. Draco inclinou a cabeça para o lado e Potter entreabriu os lábios, as línguas se tocando provocativamente. Aquilo não era muito diferente de beijar uma garota.
exceto que as garotas que Draco já tinha beijado nunca o tinham trazido para mais perto com uma força que se igualava à sua. O som que Potter fez em sua garganta era muito mais baixo e a resposta de Draco àquilo era diferente. Mas se isso era porque Potter era homem ou por causa do elo era impossível de saber e nem um pouco relevante. O fato de que ele estava começando a se sentir um pouco tonto era relevante. Um pouco tonto e ansioso em não ser interrompido por um bando de pessoas saindo da sala de Dumbledore. Ele tinha vontade de acelerar o beijo para que eles pudessem, o que quer que fosse, antes que a interrupção acontecesse, ou diminuir a velocidade para que não fossem interrompidos em um momento mais inoportuno. Mas Deus! O calor e a excitação dos lábios se acariciando e das línguas se tocando, menos provocativas agora, mais confiantes, mais exigentes. Não, ele não podia acabar com aquilo. Potter se afastou por um momento. Nós deveríamos, provavelmente... E ele beijou Draco de novo, deixando escapar um leve gemido. E Draco não se importou com o que ele iria dizer, mas Potter deveria ter pensado que... Sim, nós deveríamos. Draco se afastou o suficiente para sussurrar. Nós deveríamos... E ele beijou Potter de novo. Nós precisamos E Potter interrompeu suas palavras com outro beijo. Aquilo não estava funcionando. Era como mandar um homem faminto parar de comer depois de 2 colheradas. Simplesmente não iria acontecer. Não, nós não temos que... Potter deu um passo para trás, arfando e pôs a mão aberta no peito de Draco. Draco teria se sentido rejeitado e com raiva, mas não conseguia ficar desse jeito quando o outro braço de Potter o envolvia pela cintura. Sua respiração estava intensa e ele ainda fazia pequenos movimentos contra Draco. Ele agora apoiou a cabeça no ombro de Draco e murmurou: Por Deus, eu não tinha ideia que parar seria tão... duro! E então Draco riu e Potter também. Essa parte não tá legal. Bom... Os dois pularam ao ouvir a voz do outro lado da sala e a curandeira Expósito riu. Achei que vocês nunca mais fossem parar para tomar ar. Eles começaram a se separar, mas Potter segurou o Draco pelo braço e os dois ficaram parados enquanto a curandeira fechava a porta às suas costas e se aproximava. Achei que vocês iriam querer saber o que estava acontecendo lá dentro, disse ela, se acomodando em uma poltrona. O consenso geral era que, obviamente, isso não estava funcionando e nós precisávamos interferir. Mas um lado achava que o melhor a fazer era providenciar algumas poções bem fortes para você, Sr. Potter. A respiração de Potter veio entrecortada e Draco esfregou suas costas para acalmá-lo. O outro lado achava melhor providenciar uma total mudança de personalidade para você, Sr. Malfoy. Havia algum apoio para a ideia de suspendê-los da escola por tempo indeterminado e enviá-los diretamente a mim, nos 100 Mungos. Seu pai, se você estiver interessado em saber, Sr. Malfoy, se declarou pronto para convencê-lo do contrário caso você não concordasse com essa ideia. Draco reprimiu um tremor, se perguntando se ele teria dito em voz alta o que queria dizer com aquilo, e deliberadamente evitou o olhar curioso de Potter. Bem, ela sorriu. Foi isso. Em resumo, não que agora importe, mas eu achei que vocês gostariam de saber. Por quê? Por que agora não importa? A voz de Potter estava rouca e um pouco instável, e a curandeira lhe deu um sorriso que passava segurança. Porque quando eu senti o que estava acontecendo aqui, bati o pé e declarei uma moratória para qualquer outra sugestão. Você sentiu? Moratória? Como? Eles falaram ao mesmo tempo e Expósito gesticulou para que se sentassem. Senti porque sou uma especialista em feitiços de ligação, treinada para detectar sinais de avanços nos meus pacientes de uma razoável distância. Não que eu precisasse desse treinamento, provavelmente metade da escola percebeu o que estava acontecendo aqui. O quê?
Ah, por favor, Sr. Potter, eu estou exagerando. Eu senti assim com Madame Pomfrey e o Sr. Dumbledore. E, por alguma estranha razão, o professor Snape. Draco notou com certo divertimento que Potter empalideceu um pouco ao ouvir aquilo. Qualquer ativação de feitiço forte desta maneira provoca algumas faíscas, mas fiquem tranquilos, não se preocupem com a escola inteira saber das atividades românticas de vocês. De alguma forma, a moratória tenho como prática nunca interferir nas tentativas de um casal de salvar o próprio elo, se essas tentativas forem genuínas. Quê? Que tentativas? Obviamente eu não sei como vocês terminaram assim. Ela acenou para eles e Draco se sentiu corar. Mas imagino que isso tenha sido procedido por algum tipo de discussão, basicamente vocês concordando que queriam fazer isso dar certo. Juntos? Draco e Potter concordaram com a cabeça, surpresos. Então, não é garantia de nada, mas é um passo na direção certa. Prefiro dar a chance para que essa tentativa funcione do que tomar o controle completamente. Seu pai, ela apontou para Draco, não ficou muito feliz com isso e ameaçou exigir que o Sandmungus suspendesse minha licença. Mas o fato é que eu sou a curandeira no comando aqui, e ele terá que seguir minhas recomendações, quer goste ou não. E minha recomendação é que vocês dois ganhem tempo para si mesmos, para continuar o que começaram aqui, desde que estejam genuinamente comprometidos em aproveitar bem esse tempo. O que isso quer dizer? Draco perguntou. Conheçam um ao outro, senhores. Parem com todas as aulas até a próxima segunda e se conheçam como cônjuges, ou mesmo como seres humanos ao invés de como rivais de escola. Todos nós sugerimos isso no começo, mas é óbvio que não tínhamos razão nenhuma, não é mesmo? E é claro que vocês sabiam de tudo. Mas nada, Sr. Potter. Fiquem no dormitório de vocês ou vão para os arredores da escola juntos. Perguntem um ao outro sobre suas vidas e sobre suas infâncias. Descubram quais são seus pratos favoritos, seus times de quadribol. Conversem sobre quadribol e como vocês se sentem por não poderem mais jogar, se isso ajudar. E tornem-se confortáveis com a sexualidade um do outro. Não façam nada além disso pelos próximos dias. Nós vamos acabar nos matando, Draco disse. Vocês provaram que podem coexistir apesar do histórico de inimizade. Apesar das diferenças de personalidades e do estresse dessa situação, vocês provaram que podem se dar bem desde que tenham apoio e não estejam estressados demais. Vocês agiram assim durante 6 dias depois que foram liberados do hospital. Nós agredimos um ao outro. Quase nos azaramos, Potter apontou. Foi apenas a tensão sexual do elo, combinada com a pressão da escola que causou essa última crise. Como você pode ter certeza? Ela deu de ombros. Não posso ter 100% de certeza. Apenas dou minha opinião, baseada na observação de casais de diferentes personalidades trabalharem seus problemas com o elo durante 25 anos. Mas ouvi algumas evidências preocupantes que nenhum de vocês é muito bom em controlar o temperamento. E, aparentemente, esse tipo de coisa da sua mágica ficar fora de controle já aconteceu algumas vezes antes, Sr. Potter? Sim. Mas há anos, acredito que hoje o fato de a raiva de um estar alimentando a do outro causou esse descontrole tão espetacular. Então, como é que nos deixar lutar contra isso sozinhos vai? Oh, não. Vocês não vão lutar contra nada. E não estarão sozinhos. Eu irei monitorá-los frequentemente e darei a cada um uma chave de portal diretamente para os Sandmungus, que devem carregar junto de vocês o tempo todo e ativar no momento em que se sentirem inseguros na companhia um do outro. Mas eu pensei que o motivo de voltar aos dormitórios seria que nós não ficássemos isolados. E continuo dizendo isso. Vocês irão voltar para lá quando esse exercício de conhecer um ao outro terminar. Ninguém irá fazê-los viver em isolamento pelo resto do ano. Serão apenas 4 dias juntos, livres da escola e da pressão social, e vocês mostrarão que podem fazer isso. Draco e Potter a encararam. Alguma pergunta?
Ela sorriu pelo rosto confuso dos dois. Certo, então vamos voltar para o dormitório de vocês. Mas e... Não se preocupe com ninguém dentro daquela sala, Sr. Malfoy. Apenas me siga. Ordens médicas. Sobre as camas, Potter disse nervosamente quando os dois entraram no quarto naquela noite. Sim, as camas. Draco cruzou os braços e ficou de pé encarando as camas, que estavam exatamente como tinham deixado, bem próximas uma da outra. Potter engoliu a seco e Draco tentou afastar sua impaciência. A curandeira finalmente os tinha deixado sozinhos na hora do jantar, com suas roupas, materiais escolares e uma lista de sugestões de como passar o tempo, além de reassegurá-los que tudo daria certo. Eles tinham passado a tarde organizando o dormitório de novo, jantando e estudando um pouco, até conseguirem sobrepor a vergonha e dar uma olhada na lista, escolhendo 2 itens fáceis para começar. Eu não acho que estou com humor para discuta seu futuro juntos e nem descreva seu pior medo. Obrigado, disse Potter secamente e Draco teve que rir. Porque de alguma forma ele sabia que os dois estavam pensando especialmente porque uma coisa responde à outra. O que você acha de... Diga ao outro qual é sua aula favorita e por quê. E descreva um dia feliz do seu passado. Está bem, ele respondeu. E os dois se esforçaram para levar a tarefa a sério, com Potter encarando a perspectiva de ser forçado a tomar poções de alteração de humor e Draco encarando a perspectiva de sabe-se lá Deus o que seu pai faria. A ideia de falar sobre aulas favoritas e dias felizes parecia ridiculamente fácil. Ambos superaram o constrangimento do que acontecera mais cedo naquele dia, no dia inteiro. As atividades matutinas, a briga, a quase azaração e a conferência dos adultos, mas ainda não tinham encarado o que estar juntos lá significava. Você está nervoso? Perguntou Draco de repente. Potter fez uma careta sem perceber. Sim, um pouco. Eu não estou com medo do que você vai fazer, Ele parou para se recompor. Olha, eu estou tendo muitos sonhos. Eu não quero acordar e descobrir que durante a noite você chegou perto demais de mim? Potter concordou com a cabeça. Mas e daí? Por que isso teria sido tão terrível? Eu não estou pronto. E você nunca estará se não relaxar um pouco, murmurou Draco. Ele respirou fundo. Olha, você quem sabe, separe as camas totalmente, deixe-as como estão ou as transforme em uma cama só, eu não ligo. Vou me aprontar para dormir. Ele virou de costas e andou até o banheiro, se lembrando que eles tinham que trabalhar juntos, e que insultar, machucar ou envergonhar Potter simplesmente não estava mais no cardápio de comportamentos aceitáveis. E que, se ele um dia descobrisse quem tinha lançado aquele feitiço, iria usar pelo menos 2 das 3 maldições imperdoáveis, e se esforçaria ao máximo para inventar uma quarta. Saiu do banheiro, poção de paciência já tomada e dentes escovados, e não fez um único comentário quando Potter passou por ele para ir ao banheiro e ele viu que as 2 camas tinham sido transformadas numa só. Apenas se trocou e deitou, só percebendo quando sua cabeça encostou num travesseiro o quanto estava exausto. Fechou os olhos e mal ouviu Potter voltar para o quarto, murmurando apenas um noite antes de dormir.